Fala, mixadores, tudo beleza? Recentemente chegou um plugin novo distribuído pela Plugin Alliance, que é esse cara aí, o Cenozoix, eu acho que é assim que pronuncia o nome desse cara aí. É uma empresa que ele já tem um plugin consolidado, que seria aquele Kirchhoff, que é um equalizador, né, que a galera, muita gente migrou para ele, abriu mão do FabFilter Pro Q, que é um dos mais famosos aí, transparentes que tem no mercado. E agora eles lançaram esse compressor aqui, que também tem uma proposta parecida com o Pro C2 da FabFilter. A gente vai desvendar esse cara todinho aqui. E a ideia desses vídeos, onde eu falo sobre plugins aqui para vocês, é para que vocês saibam todas as funcionalidades, não só aprendam coisas novas que as empresas trazem nos plugins deles, mas também entendam se esses plugins servem para vocês. De repente você já tem um plugin que faz a mesma coisa aí, e aí você fica curioso para saber se vale a pena comprar, se não vale a pena comprar. Então a ideia aqui desse quadro no canal onde eu falo sobre plugins, além de ajudar vocês a entenderem sobre os parâmetros, é também direcionar vocês se vocês realmente precisam desses plugins, precisam investir, principalmente a galera que está começando a investir em plugins agora, não tem grana para perder. Então fica comigo nesse vídeo que a gente vai falar sobre esse cara aí, sobre todas as funcionalidades dele. Esse vídeo eu tô fazendo atendendo um amigo lá do grupo, o Anderson, que tá lá no grupo do Telegram. Se você ainda não faz parte do grupo do Telegram, você encontra um link aqui embaixo na descrição. Quem sabe lá você não consegue criar parcerias, né, e falar bastante sobre áudio. A empresa que fabrica esse plugin é a 3Buddy Tech, eu acho que é assim que pronuncia o nome, mas é distribuído pela Plugin Alliance, tá? Esse vídeo vai ser um pouco mais teórico, porque tem muita coisa que eu preciso falar para você entender sobre esse cara de funcionalidades, mas eu não quero que o vídeo fique muito grande. Então eu vou mostrar algumas práticas aqui, mas o vídeo vai ser mais teórico para você entender a capacidade desse cara. E no final também eu falo minha opinião se eu compraria esse cara agora. Eu tô aqui com a versão trial, como você pode ver, tá? Então fica até o final do vídeo que a gente vai desmistificar algumas coisas aqui. Bom, vamos começar pelo começo então. Logo aqui no canto superior à esquerda você tem uma pastinha. Clicando você pode salvar uma pré-definição do plugin. Você pode upar, você pode exportar isso depois, upar essa pré-definição para dentro do plugin. Você pode resetar para default, né? Se você tiver feito qualquer alteração aqui dentro do plugin, você pode dar um OK e ele vai voltar para a configuração de fábrica. Você pode salvar, né, como pré-definição padrão. Então, se você fez alguma configuração e você gostaria que sempre quando você abrisse o plugin já estivesse naquela configuração, é nessa opção aqui, Save as Default, que você vai fazer isso. Aqui você tem as configurações que a gente vai falar mais tarde, tá? Aqui você tem ainda como abrir alguma ajuda online que a empresa predispõe para você e também o menu ajuda aqui dentro, tá? Aqui, como é de costume, em vários plugins mais modernos, você tem como refazer ou desfazer através dessa setinha, fazer comparações AB, você faz um setup em um lado e depois você faz outro setup no B, e aí você compara entre os dois setups para ver qual que é a melhor opção para sua música, tá? Você pode copiar do setup A para o setup B. Isso aqui é meio que padrão nos plugins modernos, tá? Aqui você o bypass do plugin. Eu sempre recomendo que se você puder fazer o bypass por aqui pelo plugin é sempre melhor, porque às vezes o plugin ele tá com um delay compensation muito grande, e aí se você desliga ele por aqui, independente da sua DAW, pode ser que ele dê alguns cliques ou travamento se o plugin for pesado e se o seu computador já tiver com processamento no talo. Então sempre opte por desligar e dar bypass dentro do plugin, porque é otimizado para que isso não aconteça, tá? Isso independente da marca. Vai uma dica útil para vocês. Logo aqui na frente a gente tem algumas opções de display. Deixa eu mostrar para vocês como que isso funciona. Deixa eu abaixar o volume aqui. Quando a gente está tocando, a gente consegue ver a visualização do cinza um pouco mais escuro, que é o sinal de entrada, e a cinza mais clara é o sinal de saída. Portanto, você consegue ver o que você está perdendo no seu envelope do áudio, né? Então, o cinzinha mais escuro ali é que seria o que o compressor está comprimindo aqui no caso. Ele também tem essa visualização aqui do lado, onde mostra para você a amplitude por frequência do que está entrando versus o que está saindo. Isso é bem legal. E você, através desse display, você pode configurar se você quer um pouco mais rápido, que ele trilhe, né, na sua telinha um pouco mais rápido, ou se você quer que ele trilhe na sua telinha um pouco mais devagar aqui, ó. Very slow, tá vendo? Então, isso daqui nada mais é do que estético e depende da sua preferência de como que você quer aí. Clicando aqui do lado, ele vai para a versão padrão dele na velocidade padrão. Você também tem como mexer na escala, se você quer visualizar até 100 e poucos dBs para baixo ou até 96 dBs para baixo, também é padrão em vários medidores e equalizadores modernos. Então, se você mexe aqui, ó, você altera a escala. Isso daqui não vai alterar nada na sua sonoridade, é só uma questão de visualização mesmo, tá?
Vou deixar aqui padrão do jeito que vem, vou parar aqui o áudio para a gente falar um pouquinho agora dessa parte de input e output. Nada mais é do que o sinal que você manda para dentro do compressor aqui, tá? E o sinal que está saindo do compressor. É uma estrutura de ganho para você poder manipular o sinal antes de chegar no compressor, né? Passando pela pré-amplificação e depois que sai do compressor, a compensação de volume final. Você também pode inverter a fase aqui, que é bem legal. Aqui do lado, você clicando aqui, você também vai para o menu de configurações, que a gente vai falar mais para frente. E esse último botão aqui, você deixa ele inteiriço na tela inteira. Ou seja, é um competidor do FabFilter mesmo, porque o próprio Pro C2 trabalha também na tela inteira, tudo certinho. Então é mais uma opção aí no mercado com plugin que chega próximo ao FabFilter Pro C2, né? Aqui do lado você tem os meters, que é sem novidade também. Você tem um nível peak e o nível RMS do sinal que está entrando, do sinal que está saindo. E o nível de compressão vai aparecer nesse meter aqui no meio. Então você tem ali reduzindo cerca de 10 dB ali, tá vendo? Tô chegando com o sinal bem quente aqui na entrada, já tá clipando e tá saindo menos 2, menos 2,5 dB, que é o sinal que eu tô comprimindo, tá bom? Aqui do lado você tem a configuração do Knee. Se você olhar para essa setinha aqui, você consegue ver se o Knee tá mais suave ou se o Knee tá mais hard Knee, né? Então você consegue visualizar isso por aqui, ó, e aí você mexe no Knee por aqui, ó, tá vendo? Então você tem esse botão aqui, esse faderzinho, né, onde você deixa o hard ou soft knee. Se você não quiser visualizar essa parte aqui do seu threshold, né, e do seu knee, por consequência, você pode ocultar ele nesse botãozinho aqui embaixo, no canto inferior esquerdo aqui, ó. Você habilita ou desabilita o knee. E aí você pode vir aqui, clicar e trabalhar com o seu threshold da mesma forma por aqui, ou na tela aqui do visor, ou através desses botões que a gente vai ver todos com calma aqui, beleza? Seguindo aqui embaixo, a gente tem a opção de sidechain. Quando a gente clica nesse botãozinho, a gente abre a opção de sidechain, que ele pode ser externo, ou seja, eu posso usar um outro material para trigar o compressor no meu canal, ou eu posso fazer um sidechain de frequências, para que ele enxergue determinadas frequências para comprimir mais ou menos o meu material. É importante vocês entenderem que nesse vídeo a gente não vai falar sobre como comprimir, como funcionam os compressores para a galera que me acompanha que está começando, tá? Como eu disse, a ideia aqui é vocês entenderem o que o plugin tem, para vocês entenderem se realmente faz sentido vocês adquirirem isso no futuro ou não, tá? Aqui você consegue ouvir, quando você faz uma equalização em sidechain aqui, você consegue ouvir só a equalização que você está fazendo. Para você fazer a equalização, você habilita nesse botãozinho aqui, e aí você tem várias e várias curvas aqui para você poder fazer a equalização. Lembrando que isso não é um equalizador, tá? Para a galera que está começando, isso daqui é um sidechain, que é o que o compressor está ouvindo, vamos dizer assim, para que ele execute a compressão. Eu já falei sobre sidechain aqui no canal, vou deixar o vídeo aqui embaixo para você assistir depois desse daqui, tá bom? Clicando com o botão direito, você tem 1 milhão de possibilidades de filtros diferentes, que provavelmente veio lá do Kirchhoff. Você consegue fazer filtros dos mais diversos aqui. Inclusive, você pode remover o seu point aqui, se você quiser, na última opção, tá? Então, você tem várias opções de filtros para sidechain aqui dentro desse compressor. Aqui você tem a opção de gain, tá? Ainda do sidechain. Aqui é interessante porque você tem o modo de operação do plugin. Então você está trabalhando aqui em LR e esse faderzinho aqui, ó, ele vai mostrar o quanto que o LR está linkado para você fazer a compressão. Ou seja, se você deixar 100% linkado, tudo que toca na esquerda comprime o que está na direita, tudo que toca na direita comprime o que está na esquerda. Se você deixar 0% linkado, quando alguma coisa na esquerda toca, só vai comprimir o que está na esquerda. Quando na direita toca, só vai comprimir o que está na direita. Se você estiver usando num canal estéreo ou no próprio master, essa configuração é bem importante. Você tem como trabalhar isso em outros modos de operação. Clicando aqui, ó, você tem como trabalhar em LR, que é o que a gente está falando, mid-side, o meio e as laterais, o que está em fase e fora de fase. Você tem como trabalhar só nos mid, só nos sides. Você tem como trabalhar falando para que ele use o meio, né, o mid, para comprimir as laterais, ou você pode falar porque ele enxerga as laterais para comprimir o meio. Então, você tem vários modos de operação aqui. Lembrando que se você estiver aqui, por exemplo, no modo mid-side, você também tem como fazer essa configuração de linkar, né? Então, você pode fazer com que o meio comprima as laterais mais ou menos de acordo com esse fade aqui, tá? Seguindo aqui embaixo, depois do sidechain, a gente tem o controle de oversampling, que você pode ligar e ele faz oversample até de 16 vezes, que é bem legal.
Aqui na frente você tem um disquetezinho onde você pode salvar presets se você quiser, e a aba de presets aqui que tem alguns básicos aqui para bateria, para guitarra, para masterização, que você pode simplesmente clicar e ele já te dá uma pré-definição estabelecida. Você tem um controle de hold, que na verdade nada mais é do que depois que o compressor comprimiu, o hold vai falar para o compressor, segura comprimindo antes de mandar para o release. Então, quando você comprime, por exemplo, no ataque de uma nota, quando você coloca o hold, você comprime e ele continua comprimindo aquilo para depois vir pro release, tá? Aqui vai ficar bem gráfico, aqui vai dar para você ver, ó, eu tô comprimindo as pontas aqui, a gente tá num kick. Se eu aumentar esse controle de hold, ó, ele mantém comprimindo, mesmo que o release esteja rápido, ele vai manter o tempo do hold para depois passar pelo release, tá? Isso é bem útil em algumas situações onde você precisa manter um pouquinho mais a compressão antes de começar a acabar a compressão pelo release, tá? Então, isso são técnicas um pouco mais avançadas que eu já passei aqui no canal, tá? Bom, ainda seguindo aqui, o próximo controle que a gente tem é o controle de Look Ahead, né? Que a gente pode colocar aqui até 20 milissegundos, que nada mais é do que a antecipação do áudio antes de chegar nesse cara, para ele lidar melhor com os picos. Você pode mais ou menos pensar no YouTube, por exemplo, quando você está assistindo um filme no YouTube ou algum vídeo em específico e sua internet cai, ele ainda tem um buffer ali que ele vai estar reproduzindo aquele vídeo até de fato cair e ele entender que você está sem internet. Esse buffer, né, que o próprio algoritmo consegue fazer de leitura antecipada, é o que a gente pode se assimilar ao Look Ahead aqui. Ele consegue criar um buffer dentro da memória do plugin para que ele consiga antecipar melhor o que é transiente, o que é energia que vai chegar nele para que ele lide melhor com esses transientes. Claro que você tem a parte negativa disso, que vai consumir mais processamento para que ele faça essa conta meio maluca, e também ele vai precisar de um delay um pouco maior para poder trabalhar, para que ele possa entregar isso com uma melhor eficiência para você. Mas é aqui que você usa caso você queira, tá? Bom, seguindo, a gente vai falar agora sobre alguns parâmetros principais dele aqui, tá? A gente tem aqui logo o primeiro comando, que seria o Peak versus RMS. Isso daqui é para detecção do próprio compressor, se ele vai se basear mais na energia que chega em curto período ou na energia da média do sinal para poder fazer a compressão. Então você tem como fazer um blend disso daqui, se você quer comprimir baseado no pico ou no RMS. Aqui você consegue fazer um blend se você quer que ele se comporte mais por um circuito de feedback ou de feed-forward. Já falei sobre isso aqui também no canal, vou deixar o link aqui embaixo para a gente não se estender muito nessa videoaula, tá? Aqui em ODD ou Even, né, que se chama aqui, quando você faz a compressão do seu sinal, ele tende a gerar harmônicos ímpares, tá? E quando você coloca seu controle para a direita, ele começa a adicionar harmônicos pares também. Sonoramente você consegue entender quando existem esses harmônicos pares, um som um pouco mais cheinho, um pouquinho mais gordinho. Você traz mais informação ao comprimir seu áudio, tá? Então você consegue fazer essa distinção aqui, se você quer uma coisa um pouco mais agudinha, um pouco mais magrinha, ou se você quer uma coisa mais encorpada que os harmônicos pares trazem para o nosso material. Aqui você tem um input gain, que é um input que você joga para dentro do seu circuito de compressão. Aqui esse cara vai trazer várias características de emuladores analógicos, eu já vou falar sobre isso. E alguns deles você vai precisar jogar mais um sinal para dentro, porque o threshold teoricamente é fixo daquele compressor no mundo real. Aqui, como a gente está no digital, vários dos processadores que a gente vai ver ainda vai ter threshold, mas na vida real não tem. Então eles colocaram esse sinal de input para que você mande mais sinal caso sua estrutura de ganho esteja chegando muito baixo no plugin. Aqui o controle de threshold, sem novidade, você pode controlar por aqui também. Aqui você tem alguns botões de níveis aqui, tá? Aqui esse primeiro branquinho é o nível em dB que seu threshold tá. Então aqui, por exemplo, eu tô em menos 16.41 dBs, tá? Aqui, esse roxinho, quando o sinal entra e é comprimido, ele vai mostrar para você qual que é o sinal que está saindo da sua compressão. E aqui no azulzinho ele vai mostrar qual que é o sinal que está entrando. Então deixa eu mostrar isso para vocês aqui, ó. Eu vou colocar para não comprimir nada. A gente tem aqui os picos chegando ali, ó, é menos 6, menos 7 mais ou menos. Conforme eu faço a compressão, ele mostra aqui, ó, no roxinho que ele está comprimindo. Ele mostra que está comprimindo ali cerca de quase 10 dBs, né? Ali que ele está comprimindo, tá? O sinal que está saindo ali está saindo em quase menos 10, menos 8. Tá? Então você tem como ver, visualizar através de números o que está rolando aqui com a sua compressão. Você tem o controle de ratio aqui, sem novidade. Esse fonezinho vai servir para você ouvir só o que o compressor está fazendo. É uma conta que eles fazem do sinal que está entrando para o sinal que está saindo para você poder ouvir a diferença da compressão.
Isso é ótimo para estudo, você consegue visualizar se o ataque está lento, se o ataque está rápido. Vou mostrar para vocês. Eu tô aqui com ele insertado num kick, como ele é um transiente, a gente consegue visualizar melhor o que o compressor está fazendo. Olha só, o sinal desse kick aqui, ó, é esse aqui. Estão comprimindo. E agora, quando eu ligo o fone, a gente ouve só a compressão. Se eu adiantar o ataque, a gente começa a ouvir o transiente, porque teoricamente ele está mordendo os transientes também, o ataque, ó. Eu coloco o ataque lento, eu ouço só ele comprimindo depois da primeira informação do transiente. Então isso é ótimo. Controle de knee a gente já viu. Aqui a gente tem um range. Esse range aqui ele vai estabelecer, por exemplo, você coloca ele para comprimir, sei lá, com threshold em X, com ratio tal, e aí aquele material ele tá oscilando demais. Então em algum momento ele comprime 1 dB, em outro momento ele comprime 12 dB, porque ele tá muito dinâmico. Você pode estabelecer um range para ele aqui, para ele não comprimir mais do que 3 dB, por exemplo. Então, embora ele esteja muito alto e seu threshold esteja estabelecido, o ponto máximo que ele vai chegar ali de compressão seria, por exemplo, 3 dB, para você não ter essa disparidade entre 1 e 12 dB muito grande de compressão, senão o compressor começa a ficar muito abrupto, né? Também os compressores mais modernos e digitais dentro do computador, todos eles basicamente já vêm com esse controle aqui. Bom, seguindo, a gente vai falar agora sobre o ataque. Então você tem o controle de ataque, que é normal nos compressores, em milissegundos aqui dentro. Você pode dar 2 cliques de digitar, se você quiser, for daqueles que preferem números exatos, você pode digitar aqui. Você tem esse controle de clamp e esse controle de declick aqui. Eles são controles similares, mas não são iguais. Eu vou usar para vocês aqui. Deixa eu ligar uma visualização de onda aqui para que vocês possam visualizar melhor aqui, ó. Não é o espectro, não, é o scope que eu estou procurando. Vamos ver aqui o que está rolando com esse kick aqui, ó. Fica de olho aqui no meu scope que a gente consegue ver mais ou menos como é que está sendo desenhado essa onda. Deixa eu até resetar ele aqui, ó, para o padrão de fábrica. Vamos lá. O que acontece? Muitos compressores e até em modo feedback, né, que ele demora um pouquinho mais para voltar, e vários compressores clássicos se baseiam no modo feedback, não consegue pegar os primeiros milissegundos de ataque ali. Por mais que você coloque o ataque super rápido, às vezes o ataque super rápido ainda não é suficiente para pegar aquele estralinho no começo. Então é comum que você tenha, por exemplo, você comprime muito a voz, começa a vir aquele som de saliva, os T's ficam muito acentuados, começa a ficar muito discrepante esses primeiros milissegundos do transiente. E é para isso que a gente tem esse cara aqui, ó. Eu vou colocar o ataque mais rápido possível, vamos ver se eu consigo emular isso para vocês. Ó, nota aqui, ó. Como que eu tenho um transiente passando bem rapidinho aqui, ó. Tá vendo? Aqui em cima. E aí é o que a gente chega nesse clamp aqui. Esse clamp, ele vai tentar... Normalmente, quando isso acontece no mundo real, a gente precisa usar um outro compressor depois, quase que um limiter, só para acabar com esse primeiro transiente que fica incomodando muitas vezes, principalmente material percussivo ou mesmo material como a voz, como eu falei. Nesse caso, você não precisaria de outro compressor. Esse clamp resolveria para você. É como se ele passasse um outro compressor com um ataque muito mais rápido, como se fosse um limiter mesmo, só que mais fraco na questão do ratio, e limasse essa pontinha que ficou faltando para você. Então você não precisa de duas compressões, você tem esse controle total aqui, se esse problema acontecer no seu material de áudio. De acordo com o que você coloca para a direita, ele vai limando um pouquinho, mas no sentido de comprimir esse transiente, tá? Que o primeiro pico ele reduziu bastante aqui com esse controle de clamp aqui.
com um clamping 0, esse primeiro milissegundo do transiente volta, tá? Então ele comprime tudo que tá para trás desse ataque, ele vai comprimir. O declick aqui embaixo, ele é parecido, só que não. O que ele vai fazer nesse caso é trabalhar especificamente com o transiente, tá? É como se fosse um clipper, ele vai pegar esse transiente, ele vai limar de uma forma um pouco mais abrupta, de acordo com o fabricante. Ele não vai trazer a distorção que um clipper pode trazer, mas dificilmente ele não vai trazer distorção, porque é o que acontece quando o ataque e o release é muito rápido, vem distorção e não tem muito para onde correr. Mas nesse caso aqui, você pode lidar com esses pequenos milissegundos de antes, ele vai comprimir o material inteiro e ele vai abaixar o volume como um compressor. E nesse declick, o que ele vai fazer é limar o pico como se fosse um clipper. Então você tem controle total do ataque, literalmente do ataque do seu material. Aqui você tem um controle de punch e pumping. O que acontece é quando você coloca, por exemplo, um compressor abrupto no seu canal master e você não regula o ataque release muito bem. Quando o bumbo toca, quando o elemento que tem mais energia chega no seu compressor, ele comprime todo mundo. E aí, antes de chegar o tempo do próximo transiente, ele comprime todo mundo. Então você fica sentindo a música fazendo aquele movimento da compressão. Comprime, descomprime, comprime, descomprime. Isso a gente chama de pumping, né? Quando a compressão está demasiada. Através desse knobzinho aqui, você pode simular ou minimizar isso. Se você tiver no controle de master, de acordo com que você coloca o seu sinal um pouco mais para cima, ele vai fazendo com que, liberando um ataque normalmente, para que ele não fique sempre comprimindo seus ataques, amenizando assim esse efeito pump. De acordo com o que você coloca para baixo, ele vai fazer o contrário. Ele vai tentar aumentar o release e sempre ficar comprimindo os transientes para fazer esse efeito pump para você. Super vale a pena o teste, tá? Então você pode usar esse botão a seu favor aí, principalmente quando você estiver usando na master. Aqui você tem um controle de release, que é o release padrão normalmente, e nota que você tem aqui em milissegundos branquinho e milissegundos azulzinho. O que significa isso, Kleber? O release, quando você está otimizando ele por aqui, independente do transiente, se é RMS, ou se é um transiente mais largo, se é um transiente mais curto, o tempo do release vai ser sempre o mesmo, que é o tempo da volta do compressor. De acordo com o que você mexe nesse sensitive aqui, o tempo ele começa a variar um pouco para o automático. Então, se chegou um transiente muito rápido, o release volta rápido. Chegou um transiente não tão rápido assim, o release vai se adaptar e não voltar tão rápido também, de acordo com essa porcentagem que você coloca no sensitive aqui, ó. Se você colocar em 100%, o compressor ele vai atuar como se ele tivesse um release um pouco mais automatizado. Tá? Então, chega transiente rápido, ele volta rápido. Chega transiente um pouco mais não tão rápido, uma informação de RMS, ele segura um pouco mais o release para voltar. Portanto, esse sensitive aqui em 100% é bem parecido com você clicar nesse Azinho, que aí o seu release fica 100% automático. Então, você consegue mesclar uma coisa automática ou uma coisa no meio do caminho com esse sensitive aqui, beleza? Já esse outro botãozinho aqui em cima, você vai lidar com os transientes das informações dos médios graves e graves. A gente sabe que as informações graves das frequências são muito mais robustas, né? E muitas vezes você quer usar um sidechain ali, principalmente no seu canal master, para não excitar demais o seu compressor, essas informações que são muito mais abruptas, senão você acaba fazendo esse efeito pump. Aqui você consegue fazer até o contrário, de acordo com o que você mexe nesse botão, ele fica mais sensível ainda para as frequências graves e nos transientes graves. Então, às vezes você quer comprimir bastante o grave de um bumbo ou bastante um grave de um baixo, é nesse botãozinho que você vai mexer aqui para que ele fique mais sensível a esses transientes das frequências mais baixas, tá? Aqui você tem controle de ganho de saída automático, então independente se você comprimir pra caramba, ele vai sempre tentar manter o gain match para você, mas você pode fazer isso manualmente também com esse botão, e aqui dry wet é onde você pode fazer alguma compressão paralela se você quiser desse tipo, tá? Então 100% você coloca ele para não atuar, e se você encontrar 50% aqui no meio, metade vai ser comprimido, metade não vai ser comprimido dentro do próprio plugin. Bom, tô tentando correr o máximo que eu consigo, agora a gente vai falar sobre as tipologias desse cara aqui. Mas antes disso, se não é inscrito, se inscreve no canal aqui, beleza? Para dar uma força, deixa o comentário aqui embaixo, ativa a notificação e manda para os amigos também no Instagram, no Telegram, no WhatsApp, pra galera conhecer esse plugin e assim eu conseguir ajudar mais pessoas, tá bom? Então se não é inscrito, se inscreve aqui no canal, vai me ajudar bastante. Mas vamos lá seguindo então. Quando você clica aqui, ó, nessa opção aqui, ó, você tem tipologias diferentes de compressores, tá? Uma coisa que é importante ficar ligado aqui é que a compressão, a questão da série harmônica, THD,
das compressões, eu acho que não é esse o intuito desse compressor. É mais como que ele se comportaria, né, em relação ao Ni, se ele é mais suave, se ele é mais abrupto, se ele age com um ataque mais rápido, se não age com um ataque mais rápido. Essas tipologias FET, VCA, Opto, mudam muito a questão da funcionalidade. E é essa funcionalidade dos processadores que eles colocaram aqui. Não significa que ele vai estar emulando exatamente um 1176 com as características de THD, com as características de que nem algumas empresas fazem a emulação do hardware em específico, tá? O Kirchhoff também tem várias curvas de equalizadores clássicos tal, mas o som, ele é clean, ele é limpo, porque a proposta é ser um compressor versátil aqui, tá bom? Então, essa que é a ideia. Mas você consegue vir aqui e pegar várias informações de características de compressores muito clássicos aqui. Você tem aqui, ó, Brits VCA, que ele muda aqui para você, ó, tá vendo? E de acordo com que você for mexendo ou selecionando alguns compressores, todos esses controles, alguns vão estar ativos e alguns não vão estar ativos, pela própria característica de funcionalidade do compressor, tá? Então você pode começar aqui no Clean, que é o que a gente estava, ele não vai emular nenhuma característica. Aí você tem o Brits VCA aqui. Eu desconfio, o manual não fala, mas eu desconfio que seja o canal de... o compressor da mesa SSL do canal, tá? E você tem esse Glue VCA, que eu acho que é aquele bus compressor da SSL. Você tem aqui outro VCA, que eu imagino que seja um compressor da API. O Black VCA, que eu imagino que seja um DBX. O Red, que é um compressor famoso da Foxrite. Esse Dist VCA, eu não vou me arriscar porque eu não sei. Black Fat, provavelmente é um 176 na revisão D ou na revisão E. Blue Fat, numa das outras revisões, eu acho que é a revisão A do 176. Esse Vintage Comp aqui, o Opto, provavelmente é um LA2A. Esse outro aqui, compressor, ele é um de ponte de diodo, pode ser alguma coisa relacionada ao NIV. Esse Virtual Mul provavelmente é uma emulação do Manley, né? E esse último aqui é o do Fairchild 670. Visualmente falando, eu acho que é isso. O manual não fala muito bem, mas eu acho que deve ser esses caras aí. Você tem algumas pré-definições também de utilizações que eles já facilitaram aqui. Você quer uma coisa mais clean, se você vai usar na masterização, se você vai usar no canal Bus, você quer uma coisa mais suave, um pluck, se você vai usar num vocal. Então são configurações aqui de pré-definições, alguns vão estar ativos, outros botões não vão estar ativos, para já te facilitar, te dar um ponto de partida, tá? Falar, ó, esse cara aqui normalmente vai usar um Ni mais suave para voz, vai usar, se você for usar numa bateria, você pode colocar um hard Ni, e aí ele já traz isso como características para você poder escolher aqui para ter um ponto de partida um pouco melhor, tá? Bom, basicamente de funcionalidades eu acho que é isso, tá, pessoal? A gente pode até ver aqui um pouquinho da sonoridade dele, vamos comprimir um pouquinho esse kick. Bom, basicamente é o que eu espero ouvir mesmo, é um super clean, super limpo, eu consigo controlar bastante os graves, resumidamente, é um compressor super clean. Vamos fazer mais um teste aqui em um outro trabalho. Bom, tô aqui com outra música, a música tá praticamente pronta, eu só fiz uma compressãozinha para vocês sentirem, vamos ver. Torture heart and you make sure everybody knows. Torture heart and you make sure everybody knows. Torture heart and you make sure everybody. Bom, uma compressão bem sutil, a gente fica com a impressão de quando eu desligo a música murcha um pouquinho, quando eu ligo a música dá uma enchidinha, mas é bem sutil, tô usando ele no canal Master, e como eu disse, super clean, super limpo. Agora, como eu prometi para vocês, a minha opinião sobre esse plugin. Assim como no Kirchhoff, quando ele saiu, eu já tinha o Pro Q3, não vejo utilidade de migração, tá? Entre o Pro Q3 e o Kirchhoff, eu não vejo uma coisa, nossa, que diferença, tal, que vai fazer. O Pro Q3 é caro pra cacete, o Kirchhoff também é caro pra cacete. Então, se você já tem o Pro Q3, super vale a pena, super dá pra continuar fazendo o trampo.
A mesma coisa, eu já tenho o Pro C2 e esse cara aqui provavelmente bate de frente com o Pro C2. O Pro C2 é caro pra cacete, esse cara aqui também é caro pra cacete. Se você não tem o Pro C2, se você não tem o Pro Q, vale a pena pensar em adquirir uma ferramenta como essa. Se você já tem eles aí de alguma forma que você deu seu jeitinho e já tem, não vale a pena investir a quantidade de grana que esse plugin custa, sendo que você já tem uma ferramenta super parecida aí, tá bom? Essa é a minha opinião, mas tá aí destrinchado para vocês entenderem o que tem na ferramenta e agora, se vocês forem investir mais para frente, vocês não vão investir nas cegas, tá bom? Então, basicamente é isso daí. Se inscreve no canal, deixa seu like. Lembrando, se quiser conhecer meus cursos de mixagem, masterização, de Studio One, de Isotope Ozone, de Superior Drummer, você encontra tudo aqui embaixo na descrição. Não deixa de seguir o canal, beleza? Se inscreve aí. A ideia aqui é fazer vídeos para sempre ajudar vocês aí no direcionamento nesse mundo do áudio de vocês. Eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe. Um forte abraço.